Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nelson e estamos aqui para falar sobre um tema que eu acho muito interessante dentro do Espiritismo, que é sobre o animismo, que é um tema central para compreendermos a mediunidade, né? Então, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre três aspectos do animismo, que é a definição, a função do animismo na mediunidade e como diferenciar animismo de mediunidade, né? E qual a finalidade desse vídeo? A nossa proposta é que vocês, ao assistirem, possam contribuir para que esse tema fique mais claro, mais compreensível para nós mesmos e pedimos que façam as suas anotações, seus comentários, para que nos próximos vídeos a gente possa incluir essas sugestões de vocês, né? Então é uma proposta que deixamos aqui e espero que vocês aceitem. Então, como que nós vamos iniciar, né? Então, vamos sempre pela definição. E a definição que eu acho muito interessante é essa. É uma definição dada por Alexander Aksakov no final do século XIX, quando ele estava debruçado sobre esse problema do que eram os fenômenos espíritas. Então, ele vai achar o termo animismo, que vem de alma, do latim animus. Então ele vai colocar isso com a intenção de dizer que a alma, o ânima, ele é o princípio de sustentação da vida orgânica e psíquica, né? Então, o animismo, englobando tudo isso, ele é uma dimensão do ser humano. Então ela faz parte constituinte nossa. E lembrando que o Kardec não vai fazer uso do termo animismo. Ele vai fazer uso de, tipo assim, o papel do médium nas interferências, nas comunicações espíritas, né? Então ele não usa o termo animismo. E o Aksakov, ao fazer essa análise, esse estudo, ele define em três tipos, né? Fenômenos espiríticos, fenômenos personísticos, né? E tem um outro que eu não estou lembrado aqui no momento. Mas o termo animismo, ele vai ficar definido, né, como uma forma inconsciente de comunicação do médium sobre a ação mediúnica, né, e o quanto e como ele interfere nas mensagens dos espíritos. Então é um fenômeno que vai acontecer dentro dos processos mediúnicos. Então, por exemplo, na reunião mediúnica nós estamos sobre aquela influência da corrente magnética, né, a corrente mediúnica, e nós sofremos então esses processos anímicos. Agora, não dizemos isso quando estamos em estado consciente. Embora seja um fenômeno anímico, nós vamos utilizar, por exemplo, o termo insight para as intuições. Nos processos mediúnicos, mediunizados, nós dizemos, ele teve uma intuição. Nos processos conscientes, nós utilizamos o termo insight. Usamos nossos recursos intelectivos. Então tem essa diferença. Dentro de uma grande categoria, seria tudo animismo. Mas como utilizamos no Espiritismo o termo anímico para os fenômenos inerentes à alma do médium, mas em termos inconscientes, logicamente os fenômenos conscientes não entrarão dentro dessa classificação. Tá certo? Então, qual é então a função do animismo? Pois bem, então, o fato dele ser inconsciente já deixa aberta aí uma série de possibilidades que poderão ser exploradas de forma teórica. Mas no livro dos médiuns, do Allan Kardec, na segunda parte, no capítulo 19, ele vai falar do papel dos médiuns sobre as comunicações espíritas. E vai explicar nesse capítulo como que o médium
estabelece os meios para que os espíritos possam se comunicar e as dificuldades e facilidades que estes irão encontrar nos médiuns, né? Então, o que tem nesse capítulo que fica claro? É que os espíritos, desencarnados, né, eles se comunicam através do pensamento. Nós, encarnados, precisamos revestir esse pensamento de uma língua, né, nos recursos linguísticos, culturais e tudo mais, para que nós possamos nos entender. Pois bem, quando o espírito vai se comunicar com o médium, ele não se comunica através de uma língua, ele se comunica através do pensamento. O médium, ele vai revestir esse pensamento sobre uma forma linguística. Então ele pega o pensamento do espírito, reveste com os recursos linguísticos dele e apresenta a mensagem. Escreve a mensagem ou fala, seja o que for. Então veja aí que nós já temos já um problema de análise bastante complicado, porque nós não sabemos como que o espírito passa o pensamento dele para o médium, não sabemos exatamente como que o médium recobre o pensamento, o reveste, né, com os seus recursos linguísticos, e nem como o espírito utiliza esses recursos do médium. O que precisamos saber é que o médium ele tem que aceitar, porque se ele não aceitar o pensamento do espírito, não haverá o fenômeno mediúnico, certo? Então vejamos, como é o médium que reveste o pensamento do espírito com os seus recursos mediúnicos, temos aí então uma forma bem visível, né, de que o médium é um bom ou mau intérprete da mensagem ou do pensamento do espírito. E como ele está interpretando, ele vai necessariamente introduzir um viés nesse pensamento, porque ele não vai conseguir transmitir fielmente 100% o pensamento do médium. Ele vai compreender e nessa compreensão ele vai emitir uma interpretação. Aí é que está o fato dele ser bom ou mau intérprete, né? Logicamente, nós vamos concluir que esse bom ou mau intérprete vai depender dos recursos intelectivos, recursos morais, né? Esses recursos anímicos do médium, para que ele possa, então, ser um bom intérprete. E isso vai ser indiferente se ele seja um médium mecânico, semimecânico ou intuitivo, né? Qualquer dúvida ou aprofundamento, vocês podem consultar essa segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 19. Então, dentro desse processo, é um processo, primeiro, existe também outras variedades, como por exemplo, poxa, se o espírito quiser se comunicar numa língua diferente do médium, bem, o espírito vai ter uma preocupação maior e um trabalho maior. Primeiro, se o médium, em algum momento da sua existência anterior, falava aquela língua, o espírito terá uma facilidade melhor, mas terá que atualizar aquele pensamento, a forma como era aquela língua. Por exemplo, se você pegar o inglês arcaico ou o inglês atual, o cara encarnou no século XVI e vai ser diferente do inglês dele. Então o médium tem que atualizar isso. E o espírito vai ter que induzir como que ele vai fazer isso. Se ele não sabe, nunca encarnou, nunca falou inglês, o espírito pode mandar uma mensagem, mas vai ser muito difícil, tipo assim, pegar letra por letra que está na mente do médium e elaborar a mensagem. Vai ser um negócio muito, ele fala, muito penoso, né? Nós não sabemos que tipo de dificuldades mecânicas e psíquicas ele vai encontrar, mas o que está relatado lá no Livro dos Médiuns é que é muito penoso, muito difícil para o espírito, né? Por quê? Porque o médium não tem os recursos nem fonéticos e nem linguísticos para aquela a língua, né?
Pois bem, e nisso nós vamos ver qual a influência do médium. Então, por exemplo, a mesma mensagem de um espírito, o mesmo pensamento de um espírito, pode ser captado de duas formas diferentes por dois médios diferentes. Por quê? Porque possuem recursos linguísticos diferentes. Então, eles interpretam diferentes. Né? É claro que existem exceções, mas isso, como Valdo Vieira e Chico Xavier, naquele livro Evolução em Dois Mundos, um fazia um capítulo par e o outro fazia o capítulo ímpar e ficava o pensamento bem coordenado, bem harmônico. Mas isso não é a regra, antes é a exceção. Né? Por quê? Porque é difícil, o espírito tem que ter uma intimidade muito grande com os dois médios para que ele possa elaborar o pensamento dele de forma harmônica. De forma geral, como a gente vê, por exemplo, o Ercílio Maia, o Ramatiz e o Norberto Peixoto, você lê, são totalmente diferentes, inclusive as ideias. Né? Por quê? Porque, além de tudo, tem o que o médium pensa, e o que ele pensa, o que ele compreende. Para o espírito vencer isso, é preciso que o médium tenha uma aceitação muito grande. Caso contrário, ele vai colocar sempre o pensamento dele na frente e vai causar essa interferência. E isso é de forma inconsciente. Lembrando que sempre o fenômeno mediúnico aqui analisado é de forma inconsciente. Então, como é que vamos diferenciar o animismo da mediunidade? Né? Realmente é difícil. No livro dos médiuns diz assim, observe, analisa as comunicações. Mas nessa análise o que nós podemos fazer é sempre observar a estrutura gramatical, linguística, as características dos médiuns, que a gente pode saber. Isso aqui realmente não é da forma como o médium normalmente se coloca. Né? Está mais erudito, menos erudito e tal. Mas ainda assim, terá que ter você tem que ver as características do médium através das palavras ou alguma forma que identifique, porque não vai ser 100% o pensamento do médium. Por quê? Porque o espírito está utilizando o que o médium possui. Se ele está utilizando o que o médium possui, então vai ter que ter o colorido do que ele está utilizando, aquelas marcas típicas do animismo que o médium possui, ou seja, os recursos que o médium possui. Então é uma coisa muito difícil. Às vezes pode acontecer que uma personalidade anterior do médium, sobre a influência mediúnica, ela se exteriorize e fale como se fosse um espírito. E quem está observando não tem todos os recursos analíticos ali na hora, não é evidente, não é nada disso, não sabe. Né? Então ele vai tratar como se fosse um fenômeno puramente mediúnico, quando que na realidade não é. E aproveitando aqui, nós temos de dizer que na nossa análise aqui nós não estamos falando de mistificação. A mistificação ele é um fenômeno consciente e intencional. Portanto, está fora da nossa análise de animismo. E como que vamos concluir esse assunto? Nós podemos concluir que, como a mediunidade é um recurso para que o espírito possa falar de um plano para o outro, ele não pode falar sem médium, tem que ter o médium. E para que o médium possa comunicar o que o espírito está falando, ele tem que dar, né? Oferecer esses recursos para ele. Nós podemos dizer, então, em conclusão, que o animismo ele é o suporte do fenômeno mediúnico. Sem animismo não há mediunidade. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Eu espero que vocês possam compreender bem a nossa intenção, que é melhorar a nossa compreensão do fenômeno mediúnico. E para isso, estamos contando aqui com a colaboração de vocês, no sentido de fazerem comentários, críticas positivas, negativas, para que no próximo vídeo a gente melhore e introduza esses comentários com vocês. Então, fiquem com Deus e tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.